contar um pouco a respeito dessa história que aconteceu comigo. Não foi uma experiência muito legal por eu ser negro, foi pela minha cor que realmente aconteceu esse preconceito. E eu acho que não deveria existir. Eu vou contar e depois eu exponho a minha opinião da forma que eu acho mais certa. Para começar, eu acho que não devia existir tanto preconceito ou existir algo que mostrasse quem somos. Quando a gente diz a raça negra, é uma coisa assim tão fora do meu vínculo, por exemplo, posso dizer assim, porque por que eu tenho uma raça porque eu sou negro e quem é branco não tem uma raça? É meio complicado, mas eu decidi fazer esse vídeo depois que eu vi algumas coisas que foram me mostrando que realmente esse preconceito existia e que realmente ele estava próximo de mim. Que realmente eu estava sentindo que as pessoas estavam me denegrindo ou falando algo sobre mim por conta da minha cor. Aconteceu de uma forma que eu acho que ninguém gosta de passar. Eu estava indo numa livraria e quando eu entrei na livraria, eu estava procurando o livro como todo mundo faz. Eu queria um livro que era um lançamento e tal. Eu lembro até que eu conversando com os meus amigos, eu dizia que eu queria tanto o livro que eu ia comprar mais que um da coleção. Eu entrei na livraria e ninguém me atendeu. Não tinha muita gente assim, tinha algumas pessoas sentadas e tal. E eu já tinha assumido black. O cabelo já tava mais assim, mais o estilo negro mesmo. Eu já tava usando umas roupas mais como o estilo negro mesmo. E ninguém me atendeu. Resumindo, os vendedores estavam todos andando atrás de mim, como se eu fosse roubar, sabe? Eu senti que era por isso, que era como se eu fosse roubar o lugar. E quando uma das mulheres, ela tava com duas crianças, ela me viu, ela já tava colocando as coisas dela dentro da bolsa, ela devolveu o livro, que eu não sei se ela ia comprar para as crianças ou se ela não ia. Ela devolveu o livro e saiu com as duas crianças da loja me olhando como se eu fosse anunciar um assalto dentro da livraria. E aquilo, eu não sei, mas de algum modo me incomodou, machucou, porque eu não tava ali pra roubar ninguém. E o incrível era que isso aconteceu pela minha cor. O pessoal da livraria tava olhando como se eu fosse roubar o ambiente. Foi uma das coisas que mais me machucou, mas esse foi só um exemplo do que acontece comigo. Mas daí então eu comecei a imaginar o porquê que isso aconteceu. E eu não quero que os meus familiares mais novos, as pessoas que ainda veem que são da mesma cor que eu, que vão sofrer o mesmo preconceito que eu. Porque eu posso falar que eu já sofri preconceito desde o tempo de escola, porque na escola mesmo eu já tinha apelidos, como aonde eu moro agora, que foi quando eu vim de uma cidade e tal pra cá, eu conheci novas pessoas, tive novos amigos e tal, e no meio desse convívio com outros alunos da escola, eu acabei tendo um apelido que ele me chamou assim de uma forma que fazia com que eu não quisesse ir para a escola. Por exemplo, era um dos motivos que me faziam não querer ir para a escola. O apelido foi Zé Preto, foi esse o apelido que ele colocou em mim, e eu não me sentia bem quando ele falava esse nome próximo das pessoas. E o mais engraçado é que ele sempre vinha me pedir cola. Ele sempre vinha me pedir alguma coisa a respeito da matéria que a gente estava fazendo. Aí, Zé Preto, me passa alguma coisa. E, tipo, todo mundo, toda a sala ria. E eu ficava, sabe? Tinha aquele negócio, porque se eu criticasse, ele ia ver que eu tava me sentindo incomodado
e ele ia continuar fazendo e continuar, e foi o que realmente aconteceu. Ele continuou falando e dando os apelidos como sempre acontecia, até que eu disse que eu estava me sentindo incomodado, eu falei com ele mesmo, mas eu senti que não teve muito jeito. Então, são esses tipos de coisa que eu acho que a gente não deve desejar pra ninguém, porque eu me senti muito mal com isso. E foi depois dessas coisas que foram acontecendo, depois dessa livraria, que foi a intenção que eu comecei a gravar o vídeo. Mas depois que essas coisas começaram a acontecer, eu fui vendo que realmente não dava pra mim continuar só sem entender. Negro, Tição, Zé Preto, são Pretinho, Neguinho, Avatar, Kishimoto, Negueba, também já vi esses apelidos sendo chamados. Esses assim que eu acabei de falar, eu não ouvi tanto, eu não escutei eles. Só o Pretinho e o Zé Preto, como eu já contei, mas o resto assim eu nunca fui chamado, não. Eu já me senti bem excluído pela minha cor, mas assim, desse modo, com esses outros apelidos, não, eu nunca havia sentido. Mas, por que tanto ódio de uma cor? Tipo, porque se a gente tem uma cor por fora, a nossa alma é do mesmo jeito, tem as mesmas características, a gente é igual, da mesma forma, e quando a gente morrer, a gente vai ser igual, a gente vai para os mesmos lugares. Então, não tem porquê de tanta discriminação, de tanto preconceito com isso. Mas, se a gente procurar entender, para que tanto preconceito com gente negra? Se eram os negros que eram escravizados, se eram negros que tinham que trabalhar para formar um Brasil que ele é hoje. Porque se não fosse os escravos, como seria a vida de nós brasileiros agora? Como seria a nossa nacionalidade negra? Porque a gente já tem isso lá na nossa certidão de nascimento, nacionalidade brasileira, cor negra. Então, se a gente tem uma cor, o que leva a gente a ficar querendo buscar uma cor mais parecida com pessoas brancas? É uma coisa que me tira o foco da atenção, porque eu fico sem entender tanta gente querendo impor coisas novas, colocarem coisas novas e sempre ter aquela crítica: meu Deus, você tá fazendo errado, você não pode passar por cima de gente branca. Mas a gente não tá tentando passar por cima de ninguém. A gente está querendo conquistar um espaço que é nosso, um espaço que foi criado pra gente. Se o tempo da escravidão, as pessoas negras eram já tão criticadas assim, tinham tão poucos privilégios, tão poucos direitos, que eles eram colocados para trabalhar pra gente branca, seria então a raça mais desvalorizada, quem sabia cuidar de tudo que os brancos achavam ideal? Será que essa raça ela é tão desvalorizada a ponto das pessoas dizerem que o negro não tem espaço, não tem opinião? É tão difícil agora para nossa atualidade uma pessoa que mora na favela, uma pessoa que tem que trabalhar, que a maioria dos empregos é longe, a pessoa acordar e sair de madrugada, 4 horas da manhã, por exemplo, e sair de touca, por exemplo, ou sair com bolsa. São coisas que a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque se isso existisse, se isso não existisse, aliás, né? Porque a gente vê isso acontecendo e a gente tem medo. Por quê? Se um negro tá andando na rua e esse tipo de coisa acontece, logo cedo assim, a gente tem mais possibilidade de ser parado do que outras pessoas. Por quê? Quando a gente olha pro negro, o negro já reflete o quê? Ladrão, bandido, vai querer assaltar alguém, tá transportando arma, e a gente sabe que não é isso. Mas porém, como que a gente prova que não? Se toda vez que a gente quer alguma coisa, a gente só se impõe como branco, a gente só se mostra como branco, a gente não assume aquilo que é nosso natural, a gente não assume aquilo que é nosso. Como que a gente quer transmitir algo para alguém se a gente não acredita naquilo que a gente está transmitindo? Então,
Gente, foi isso que eu quis mostrar pra vocês. Eu quis passar um pouco mais sobre a minha visão sobre esse negócio de racismo, sobre esse preconceito, sobre pessoas negras. Se você gostou do vídeo, aí logo mais abaixo no box de descrição tem as nossas redes sociais, tanto a minha, quanto da Juliana, quanto do Jonathan, do canal Saúde e Qualidade de Vida. E assim, não esqueça de compartilhar esse vídeo e curtir, deixar o seu comentário sobre os seus pensamentos, sobre alguma crítica, desde que ela seja construtiva. Não precisa ter grandes coisas, mas deixa aí seu comentário e é isso. Obrigado.